Obrigado, doutora Marta Silva Beltrame, querida colega, diretora do nosso CEAF aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em nome daqueles que militam na defesa do consumidor, gostaria de agradecer a disponibilidade do CEAF para a realização desse evento, comemorativo ao Dia do Consumidor, dia 15 de março. Acho que nada melhor do que um evento desse porte para nós podermos saudar a vinda de mais um conferencista de renome nacional, internacional até. O doutor Edilson Bonfim é reconhecido, além de colega do Ministério Público Federal, é reconhecido no cenário nacional aí como um doutrinador, Vitorelli, desculpe, é conhecido como um doutrinador. É que nós temos um colega, viu, Edilson? Nós temos um colega com o mesmo nome, né? Edilson. Então, vem daí desculpe o equívoco. Eu queria dizer, assim, da importância, doutora Marta, desse tema, especialmente pela associação de duas questões que são fundamentais. A inovação jurídica, e o doutor Edilson realmente ele é responsável por uma abordagem bastante inovadora em relação ao processo coletivo, que nos instiga bastante, mas uma inovação que é atrelada à efetividade. Eu acho que esse é o valor, exatamente, das contribuições do doutor Edilson no processo coletivo. O doutor Edilson, ele nos traz uma nova abordagem em relação à classificação dos interesses coletivos, né? Nós temos, tradicionalmente, a nossa dogmática e até a nossa legislação tratando dos interesses coletivos, difusos, individuais ou homogêneos. O doutor Edilson, partindo, não quero fazer nenhum spoiler, mas apenas a título de introdução do nosso convidado de hoje, o doutor Edilson estabelece um novo critério de classificação desses interesses, né? Ele promove, enfim, traz, o livro dele é bastante denso, mas em rápida síntese ele promove uma aproximação dos interesses transindividuais aos individuais homogêneos, né? E ele faz uma abordagem voltada com fundamento empírico, né? Salientando, enfim, a questão dos que nós temos, na verdade, nós temos interesses locais, globais e irradiados, é a classificação que ele nos empresta, né? Só que essa classificação tem efeitos práticos, Aqueles que militam na área de defesa do consumidor já se depararam com inúmeras situações em que a causa trazida ao Ministério Público é revestida de considerável complexidade. Muitas vezes nós estamos tratando de um interesse que, pela ficção legal, parece ser um interesse único, mas nós temos inúmeros vitimados com interesses que muitas vezes não são condizentes. Nós temos conflito também nos interesses que nós representamos. Então, o Ministério Público, especificamente, estamos na casa do Ministério Público, como legitimado extraordinário nessas ações coletivas, ele enfrenta essa dificuldade. E o doutor Edilson, exatamente, ele busca transitar por esses conceitos, trazendo situações que acontecem no mundo dos fatos e que têm reflexo, né, que buscam ter reflexo exatamente na questão, até na formulação do pedido da ação coletiva, na condução do processo coletivo, né, e, além disso, na implementação, quando há uma sentença de procedência, especialmente, vamos dar o exemplo aqui dos interesses individuais homogêneos, nós temos uma grande dificuldade de implementação dessa sentença no mundo dos fatos. E essa é a realidade do operador do direito. Então, o que me chamou a atenção, e por isso o convite ao doutor Edilson Vitorelli, o que me chamou a atenção, assim, na sua abordagem, é este valor vinculado à atuação prática do Ministério Público. Eu acho que a teoria jurídica ela é bem-vinda, né? A teoria jurídica é importante, né? Para isso existe a academia, mas eu acho que nós temos o dever, especialmente nos tempos atuais, que nós temos uma lei de introdução às normas de direito brasileiro que fala das consequências, né? Além de outras normas, uma norma de sobredireito, uma regra de hermenêutica, que fala que o operador do direito tem que se preocupar com as consequências. Eu acho que mais do que nunca, eu acho que nós estamos no momento de discutir essas questões teóricas com reflexo no mundo dos fatos. Então, não me alongando mais, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Edilson, não sem antes introduzi-lo com o currículo, que é vasto, nós procuramos resumi-lo aqui, doutor Edilson.
O doutor Edilson, então, é procurador da República em Campinas, São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor visitante na Stanford Law School e pesquisador visitante na Harvard Law School. É professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do mestrado e doutorado da Universidade de Ribeirão Preto. É o único autor brasileiro vencedor do prêmio Mauro Capelletti, atribuído pela International Association of Procedure Law, ao melhor livro sobre processo do mundo. Então, ele é realmente alguém que conhece a matéria e eu não vou mais perder tempo da nossa audiência falando e passo de imediato a palavra. Antes de passar a palavra ao doutor Edilson, só explico que a nossa metodologia, né, mesmo que não seja definitiva, mas a metodologia provisória é que o nosso encontro terá uma duração de 1 hora e nós pretendemos reservar em torno de 15 minutos aí no final para eventuais perguntas e debates, se for o caso. Com a palavra, doutor Edilson, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado, meu querido Gustavo, uma boa tarde a todos. Marta, muito obrigado pelo convite. Quero aqui também agradecer ao Leonardo, que fez a organização aí pelo CEAF. Um prazer estar de volta virtualmente aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabem que antes de ser procurador da República, eu fui juiz federal aí no TRF4. Então, eu tomei posse em Porto Alegre, fiz curso de formação em Porto Alegre, tenho ótimas lembranças aí do Rio Grande do Sul. Espero que a gente possa mesmo fazer esse evento presencialmente. Eu gosto muito aí da capital gaúcha. Em outras circunstâncias, eu estaria aí com vocês mesmo. Quero também aqui pedir desculpas a todos, porque nós não estamos comemorando o Dia do Consumidor no Dia do Consumidor por minha culpa. Eu acabei tendo um compromisso de última hora ontem, esse evento era para ter acontecido ontem, então não é culpa do CEAF, culpa minha, que nós estejamos aqui um dia depois, o que me deixa até mais feliz, porque hoje é meu aniversário, então, no final das contas, para mim é mais significativo fazer o evento hoje do que ontem, que era só Dia do Consumidor. Né? Não é tão importante assim, meus caros. Eu realmente fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse assunto, que para mim é tão caro, tão importante, é o tema da minha vida, né? O tema que eu venho estudando há uma década, para tentar, como disse muito bem o Gustavo, fiquei muito feliz com essa introdução, oferecer alternativas, soluções, que não apenas sejam teóricas, mas que também sejam práticas, mas que também deem resultados concretos, socialmente significativos para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente, sistema de justiça, faz, né? Nós, Defensoria Pública, Poder Judiciário, as associações, em algumas circunstâncias, fazemos. E, no fundo, o que a gente quer? A gente quer entregar ao consumidor, a gente quer entregar a essa coletividade de consumidores resultados concretos. E como o Gustavo também mencionou, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E aí, quando você vai à jurisprudência pesquisar por que a gente não consegue fazer isso, você provavelmente encontrará uma não resposta, que é o fato de que as principais discussões jurisprudenciais em torno desse tema não giram em torno da efetividade da tutela desses direitos. Giram em torno, pelo contrário, de conceitos teóricos abstratos que, de maneira geral, posso dizer sem medo de errar, não contribuem para nada na solução dos problemas. E aí eu quero citar um caso específico para ilustrar isso. Olha só, recentemente o STJ tem pelo menos umas 2 ou 3 decisões questionando a legitimidade do Ministério Público para a execução de sentenças coletivas, né? Para execução, que é a questão dos artigos 97, 98 e 100 do Código de Defesa do Consumidor. Então, cito aqui para vocês o RESP 1.801.518, né, que negou essa legitimidade ao Ministério Público, 1.801.518, dizendo que o MP não pode executar a sentença coletiva em benefício dos consumidores, apenas em benefício do fundo. Nós também temos o RESP 1.585.794, que o STJ disse que o MP não tem legitimidade para questionar a cobrança de taxa por associação de moradores.
E a razão nos dois casos é rigorosamente a mesma. Esses direitos são individuais, de natureza disponível. E é inusitado que esses acórdãos surjam, porque a gente esperava, né, Gustavo, que esse fosse um assunto morto e enterrado. Quando o STJ fez a súmula 470, que dizia que o MP não tinha legitimidade para a cobrança do DPVAT, de indenizações do DPVAT, e o Supremo fez o STJ cancelar essa súmula, dizendo que o MP tinha, sim, legitimidade para essa cobrança, a gente achava que estava tudo resolvido, que a gente tinha matado esse assunto. Eis que, de repente, né, o Brasil é uma espécie de país zumbi. Nada morre aqui. Né? A gente acha que esses entendimentos morrem e eles nunca morrem. De repente, eles ressurgem, aparecem. E aí, o que aconteceu nesses casos? De novo, o MP, porque os direitos são individuais, homogêneos, disponíveis, não cabe ao MP. O que eu tenho dito é o seguinte: o litígio, o conflito, ele existe na vida real. Ele não existe na nossa cabeça. Então, o conflito é como um rio. Você pode bloquear ele de um lado, que ele vai achar uma saída do outro. Não adianta você negar a solução para o conflito do ponto de vista processual se você não resolveu esse conflito na realidade. Na vida concreta, no cotidiano, aqueles consumidores que têm direito a essa reparação continuam sem a reparação. Ou aqueles associados que estão pagando essa tal cobrança associativa continuam insatisfeitos pelo pagamento. Isso quer dizer que esse conflito vai voltar para o judiciário. Talvez ele volte pela mão de outro legitimado coletivo, quem sabe a defensoria, quem sabe uma associação de moradores ou uma associação de consumidores. Talvez ele volte, que é o pior dos mundos, por uma multiplicação de ações individuais ou de liquidações e cumprimentos de sentença individuais. E aí eu pergunto, quem ganhou com isso? O que o sistema de justiça ganhou com isso? O que os direitos e interesses que a nossa Constituição se comprometeu a defender, e aqui ressalto os interesses dos consumidores, ganham com isso? Nada, rigorosamente nada. E você vai ler as decisões, que, por sinal, são muito simples, muito breves. Você vai ver que o argumento central é apenas leitura de literalidade de texto de lei, com um trabalho bastante básico, para dizer assim, trabalho bastante básico relacionado ao conteúdo, à natureza desses direitos, que são individuais, homogêneos, disponíveis. Então, por causa desse tipo de situação, e veja que eu estou citando 2 exemplos recentíssimos. Eu escrevi isso pela primeira vez em 2015, depois com um livro publicado em 2016. Então, eu tenho veja que o problema, como eu disse, se recusa a morrer, né? Qual era o problema que eu apontava lá em 2015? Que essas categorias de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, elas tiveram no Brasil um papel histórico muito importante, porque em 1990 ninguém sabia muito bem como fazer isso, como fazer tutela coletiva. Mais ainda, se vocês, aqui um argumento de cunho histórico, se vocês olharem o texto original da Lei da Ação Civil Pública, em 1985, vocês vão ver que o inciso 4 do artigo 1º foi vetado pelo presidente da República. Por quê? Se vocês tiverem a curiosidade de ler as razões de veto desse dispositivo, vocês vão ver que o presidente da República, então o presidente José Sarney, disse que ele ia vetar essa história de direitos difusos e coletivos porque ninguém sabia muito bem o que era isso. Havia uma dúvida, que esses conceitos eram muito duvidosos, então ele preferia vetar. Em 1990, o CDC vem e diz, bom, vou conceituar então, porque senão se eu falar de difusos e coletivos outra vez, o presidente vai vir e vai vetar de novo. Então, eu vou conceituar. E deu certo, funcionou, o texto foi sancionado. Nós, com base nisso, produzimos um dos sistemas processuais coletivos que tem maior qualidade em termos de acesso à jurisdição. Ou seja, quando a gente olha o número de ações propostas, estou falando agora em acesso, não estou falando em resultado. Quando você olha o número de ações propostas, o nosso sistema no mundo só tem rival os Estados Unidos. Só tem como rival os Estados Unidos. Nós conseguimos acessar a jurisdição
para efeitos de dar tutela a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mais do que qualquer país do mundo. Então, os conceitos do Código de Defesa do Consumidor foram muito bem sucedidos para isso. O meu problema não é esse. O meu problema é que, superado esse desafio do acesso, aí nós passamos a ter um problema. Superado esse desafio do acesso, a gente passou a ter um problema, que é o problema da aplicação prática desses conceitos na vida real, nos casos que agora estão em juízo. Porque esses conceitos, meus caros, não são operacionalizáveis num grande número de casos. Porque eu estou absolutamente convencido disso. Não é possível, na vida real, em muitos casos, estabelecer uma diferença absolutamente cartesiana entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Eu estou absolutamente convencido de que toda vez que você tem um litígio coletivo, o que você pode ter é um olhar sobre valores mais ou menos personificados. Mais ou menos personificados, mais ou menos individualizados. E quero dar um exemplo muito prático aqui, para garantir que a gente fique no chão da fábrica, que é onde eu trabalho. Sou procurador da República de primeiro grau, eu sou chão de fábrica, eu quero ver coisa que funciona. Então, vamos dar um exemplo em homenagem aos nossos colegas lá do Direito do Trabalho, falando sobre segurança do trabalho. Imagine que todos nós que estamos aqui nessa sala virtual estejamos submetidos a algum tipo de risco ocupacional comum. Vamos imaginar que nós todos temos telas do mesmo fabricante e que essas telas se descubra depois, tomara que não, nós vamos bater na madeira aqui, né? Se descubra depois que elas irradiam algum tipo de radiação que pode nos cegar a todos e fazer com que todos nós sejamos aposentados por invalidez, né? Vejam só, eu pergunto a vocês, e as provas de concurso fazem isso às vezes, né? Dão esses exemplos e perguntam, esse direito e aí vem as opções, difuso, coletivo, individual, homogêneo, nenhum dos anteriores. E eles acham, os examinadores acham que isso é uma questão de múltipla escolha, e não é. Por quê? Você pode dizer o seguinte, esse direito é individual homogêneo, eu sofri um dano, eu posso pleitear o meu próprio dano, e pronto, e é um direito individual homogêneo, todos nós sofremos o mesmo dano. Classicamente, se isso fosse uma questão de prova, eu não teria dúvida de que é. Agora, se a gente olhar pelo lado pelo lado da situação, que todos vocês trabalham na mesma instituição, e vamos imaginar que foi o Ministério Público que forneceu os computadores que vocês estão usando, vocês poderiam enxergar isso como uma relação coletiva, porque vocês têm uma relação coletiva com uma relação comum com a parte contrária. Todos vocês são servidores, ou pelo menos a maioria, servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E mais, como a incapacidade laboral precoce causa prejuízo ao sistema previdenciário, que é solidário, ao sistema previdenciário, que é solidário, não é contributivo, você ainda poderia argumentar que essa lesão causa prejuízo a um direito difuso, porque o sistema previdenciário é de todo mundo. O sistema previdenciário é de todo mundo. Ele pertence a todo mundo, porque ele é solidário. Então, reparem que essa conclusão de que nós estamos tratando de direitos individuais homogêneos assim, conclusão estilo múltipla escolha, é uma conclusão simplista. Pior ainda, mesmo que você aceite que essa situação, nós estamos tratando de direitos individuais homogêneos, isso não resolve o nosso problema. Então, mesmo que a gente conseguisse uma unanimidade para acreditar que esse meu exemplo das telas causadoras de cegueira é um exemplo de direitos individuais homogêneos, há parênteses, não conseguimos unanimidade. Eu cito no livro casos idênticos que ora o STJ diz que o direito é coletivo, ora o STJ diz que o direito é individual homogêneo, e eu não culpo o STJ, eu acho que o problema é do conceito, não é um problema de incapacidade dos ministros chegarem a um acordo ou incompreensão dos ministros, eu acho que o problema é íncito ao conceito, tá? Mas ainda que nós conseguíssemos eliminar essa dúvida, que eu acho ineliminável, e chegássemos à conclusão de que esse direito é mesmo individual homogêneo, nós ainda teríamos um problema, que é o fato de que a categoria dos direitos individuais homogêneos
coloca no mesmo conjunto, ou como a gente diz em Minas Gerais, minha terra, coloca no mesmo balaio situações completamente diferentes. Essa situação que eu acabei de explicar, de pessoas que tiveram uma incapacidade gravíssima, tiveram suas vidas transformadas pela irresponsabilidade de um fabricante de telas, na nossa conceituação, é idêntica à situação de pessoas que foram viajar de avião e tiveram uma cobrança indevida de R$19 pelo seguro viagem, que é um caso que eu litiguei. Caso que eu mesmo litiguei, caso real que eu mesmo litiguei. Então, você quer comparar, se qualquer um de nós, qualquer pessoa em sã consciência, diria que essas duas situações são completamente diferentes. Ou seja, que a pessoa que é cegada por uma tela mal construída, e que a pessoa que paga R$19 indevidamente, estão em situações completamente distintas. E eu também acho que estão. Ocorre que, do ponto de vista dos nossos conceitos, essas pessoas estão exatamente na mesma situação. Todas elas tiveram um direito individual homogêneo, supostamente individual homogêneo, lesado, e, portanto, o processo de reparação de todas essas pessoas, se for coletivo, será o mesmo processo. E aí devo dizer a vocês que esse processo será ruim nas duas situações. Na situação das pessoas que tiveram R$19 cobrados indevidamente, esse processo vai ser ruim porque ele vai exagerar no foco individual. Ao enfocar essa lesão como uma lesão individual, esse processo tentará fazer com que cada uma dessas pessoas receba R$19, porque cada uma delas foi lesada em R$19. Isso, todo mundo que atua em direito consumidor sabe, não ocorrerá, porque essas pessoas não irão buscar R$19. Afinal de contas, embora R$19, lamentavelmente, seja muito dinheiro para muita gente nesse nosso país pobre, não é para um passageiro aéreo. R$19 não compra nem um pão de queijo e um café no aeroporto. Devo dizer que eu ontem estava no aeroporto, fazendo esse compromisso, cumprindo esse compromisso que me impediu de estar com vocês, e devo dizer que não se compra mesmo nem um pão de queijo, nem um café com R$19 no aeroporto. Então, um passageiro aéreo, eu, no meu voo de ontem, jamais buscaria R$19. E não é que eu seja soberbo. Eu gosto muito de dinheiro. É só que R$19 não vale o meu esforço. Como não vale de nenhum outro passageiro aéreo. Aí você fala, não, vale sim. Tanto não vale que, no caso que eu litiguei, nenhum passageiro foi buscar o dinheiro. Você não precisa acreditar em mim, acredite na vida. Ninguém foi buscar o dinheiro. Logo, o que ocorrerá com esse dinheiro? Esse dinheiro vai para um fundo. Que fundo é esse? Um fundo sem fundo, dependendo do fundo. Né? A maior parte desses fundos é sem fundo. É um fundo que o dinheiro entra e que a gente não sabe bem para onde que ele vai depois. Seguramente que ele vai para alguma finalidade aí que vai ser resolvida depois. Quer dizer, seguramente não. Na melhor das hipóteses. Porque se for na União, esse foi o tema do meu mestrado, se for na União, esse dinheiro vai para o Fundo Federal de Direitos Difusos, que, graças à emenda constitucional 109, está com suas receitas totalmente desvinculadas. O que significa que esse dinheiro pode ser gasto em qualquer coisa que a União queira gastar. Inclusive pagamento de dívida, pagamento de servidor público, pagamento de tudo. Na verdade, como a União deve, então ele vai ser usado em pagamento de dívida, que é o gasto prioritário. Todo o dinheiro do FDD foi drenado pela emenda constitucional 109 para fins de pagamento da dívida pública da União, o mesmo ocorrendo com todos os estados que estavam em dívida. Como, até onde eu sei, a situação fiscal do Rio Grande do Sul também não é das melhores, então isso provavelmente deve ter ocorrido também com os fundos gaúchos. O que significa que, meu caro Gustavo, todos nós, especialmente eu, fomos convertidos em procuradores da Fazenda Nacional. Estamos apenas com as nossas ações civis públicas arrecadando dinheiro para o governo, porque não temos nenhuma garantia de que esse dinheiro vai voltar para as pessoas que sofreram a lesão. Por outro lado, o processo também vai ser ruim. Então, quer dizer, aí, só para fechar esse primeiro lado, o processo vai se esforçar muito para dar reparação a essas pessoas, dos R$19, como essas pessoas não vão
buscar essa reparação. O dinheiro vai para um fundo, vira renda do ente público e fica tudo por isso mesmo. Às vezes, quando o ente público é o causador da lesão, que não é incomum, essa situação se torna ainda mais irônica, né? Porque o dinheiro volta para quem causou a lesão, quando é ele mesmo o causador da lesão, que no Brasil não é incomum. De outro lado, quando você tem o caso das telas assassinas, das telas mal construídas, o caso das telas mal construídas também vai ter um processo ruim. Por quê? Porque esse processo se preocupa de maneira insuficiente com as vítimas. Porque, nesse caso, as vítimas tiveram um dano gravíssimo. Então, era preciso que elas tivessem um processo muito responsivo às suas necessidades. E, nesse ponto, tanto a Lei da Ação Civil Pública quanto o Código de Defesa do Consumidor criam um processo insuficientemente responsivo às necessidades desses consumidores. Porque o legitimado coletivo, nesse caso, é independente demais em relação a eles. O legitimado coletivo faz, pela literalidade da lei, o que ele quiser nessas circunstâncias. Ele apresenta o que ele quiser, ele pede o que ele quiser, ele conduz da maneira como ele quiser, e essas pessoas têm muito pouca voz nesse processo. Como essas pessoas têm pouca voz nesse processo, e esse processo tende a ser ineficiente, o legitimado coletivo, muitas vezes, não é uma boa pessoa. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Eu sou um apaixonado pelo Ministério Público, sou muito feliz de pertencer ao Ministério Público, mas eu não posso garantir que todas as pessoas no Ministério Público sejam santas, né? Eu sou, mas os outros eu não posso garantir. Então, é provável que esses outros, que não sou eu, façam bobagem nessa ação. E, consequentemente, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas vítimas da tela, elas vão fugir para o processo individual. Elas vão tentar, na medida do possível, contratar advogados e resolver as suas situações individualmente. É sempre assim? Não. Nós temos alguns casos de sucesso? Temos. Não é comum, mas temos. Vou citar um, para vocês não dizerem que eu sou muito pessimista. No caso de Brumadinho, que é um caso no qual eu atuo, eu sou designado pelo Procurador-Geral da República para atuar nos casos de Mariana e Brumadinho. No caso de Brumadinho, os meus colegas do Ministério Público do Trabalho fizeram um acordo excelente para as famílias dos trabalhadores vítimas do desastre. Um acordo que foi muito melhor do que qualquer ação individual teria sido naquela circunstância. E foi muito mais rápido também do que qualquer ação individual teria sido naquela circunstância. Esse deve ser o modelo. E os meus colegas dialogaram com essas vítimas, colegas do MPT, né, nossos co-irmãos do Ministério do Trabalho, dialogaram com as vítimas, mostraram o que estava acontecendo, fizeram elas entender que entrar com ação individual não ia resolver nada, que elas iam pagar honorários desnecessariamente. Então, construíram todo um contexto para litigar junto com essas pessoas. E isso funcionou. Mas isso não é a regra. Infelizmente, isso é a exceção. E é a exceção também porque a gente não tem muito guia para isso, né? Quem pega a lei, quem pega a doutrina tradicional, não vai achar nada muito preocupado com isso, porque vai pensar que tudo é direito individual homogêneo. Então, que existe um processo padrão para resolver tudo isso, porque tudo isso é direito individual homogêneo. Qual é a minha proposta? A minha proposta é que a gente esqueça essa classificação de direito material e abracemos o nosso lado processualista, que no meu caso são todos os lados, porque a única coisa que eu sei fazer na vida é isso. Então, qual é a minha proposta? Que a gente se foque nas características do litígio, nas características do conflito, para aí sim a gente definir as necessidades do processo. Então, em vez da gente querer definir como vai ser o processo a partir de uma classificação abstrata e autoritária, a gente deve tentar definir as características do processo a partir de uma classificação que leve em conta a realidade do conflito. Como fazer isso? Qual foi a minha proposta? Eu analisei vários casos, né? Eu estou há 15 anos nessa lida, então eu sou um casista, eu tenho muitos casos. Isso, como mineiro, também gosto muito de casos, né? Como bom mineiro, também gosto muito de casos. Então, eu analisei os casos e propus uma classificação em 3 tipos que o Gustavo gentilmente adiantou. O primeiro eu chamei de litígios globais. E eu vou fazer... O livro tem 500 páginas, 600 páginas, então eu vou fazer uma super redução
né, para que isso fique mais facilmente para vocês. Aproveito aqui para dizer, a segunda edição do livro é essa que está aqui, ó, vou mostrar essa aqui. Essa edição está esgotada, o livro físico, eu imagino que vocês tenham acesso. Obrigado, Gustavo. Essa edição aqui, ó, quem tem, viu, Gustavo? Quem não tem, depois vai ter que comprar por R$1 milhão aí no estante virtual. Mas a terceira edição está a caminho. Então, daqui a pouquinho, em maio, a RT me prometeu a terceira edição do livro, já está entregue na editora, então devemos ter terceira edição daqui a pouco. O que eu proponho? Que a primeira categoria de litígios são os litígios globais. Litígios globais são aqueles em que o litígio é coletivo, em todas as situações o litígio é coletivo. Então, você tem uma multiplicidade de potenciais vítimas. Mas o impacto individual desse litígio é irrisório. É o caso dos R$19. O quanto a vida das vítimas é afetada por esse litígio é zero, ou muito perto de zero. Então, é o caso dos R$19, é o caso de pequenas lesões ambientais, é o caso de lesões ambientais que podem até não ser pequenas, mas que não refletem na vida de ninguém. E a minha proposta nesse caso é que, nessa situação, o processo deve se focar na reparação coletiva e esquecer o problema individual. Então, o que nós vamos querer no caso de uma companhia aérea que cobra indevidamente R$19 de alguém? A gente quer que essa companhia sofra, para que ela não agregue no seu patrimônio o benefício do ato ilícito que ela causou. Então, o nosso propósito aqui é o que os americanos vão chamar de deterrence, que a gente poderia traduzir como efeito dissuasório. O que a gente quer é que essa empresa saiba e que o mercado saiba que essa conduta não pode ficar impune e que quem fizer esse tipo de coisa vai ser punido, não vai conseguir se apropriar do benefício. Devolver esse dinheiro para as pessoas é uma situação em que o molho ficaria mais caro do que o peixe. É tão difícil fazer isso na vida real, ou pode ser, às vezes não é, mas pode ser tão difícil fazer que não vale a pena. E mesmo que dê para fazer, tudo bem, faça. Mas esse não é o foco. O foco não é esse, você pode até fazer, mas o foco não é esse. O foco é ter um processo eficiente na mudança do comportamento do réu e não da redistribuição de dinheiro ou de prestações, porque essas prestações são pouco relevantes para as vítimas. O segundo conceito de litígios locais é o oposto desse. Os litígios locais é o caso da tela. São aquelas circunstâncias em que o dano individual decorrente de um conflito que é coletivo é muito alto. E a gente não pode, por isso, esquecer das pessoas que estão ali. Imagina se o MPT tivesse feito um acordo, no caso de Brumadinho, para fazer uma reparação laboral coletiva, né? Uma reparação dos direitos da coletividade de trabalhadores, e dito às vítimas, não, agora o individual vocês veem aí, resolvam por sua conta. Seria uma imensa distorção, porque nesse caso o foco está no indivíduo. Então, a gente tem que ter aí um processo coletivo que seja eficiente o bastante para entregar reparação concreta. O foco, nesse caso, não é punir, não é dissuadir. O foco, nesse caso, é entregar para esse indivíduo o que ele precisa. E reparem que isso nem sempre será dinheiro. Às vezes, muitas vezes, pode ser um medicamento, pode ser um tratamento, pode ser um plano de saúde. Aqui na minha cidade, Campinas, nós tivemos o caso da Shell BASF, né, em Paulínia, cidade vizinha aqui, que teve uma contaminação ambiental. O que as pessoas obtiveram naquela ação, entre outras prestações? Um serviço, né, que os americanos chamam de medical monitoring. É o direito a uma espécie de plano de saúde para monitorar a sua saúde, porque a exposição ao produto que foi indevidamente dispersado no ar aumenta o risco de câncer. Então, o que você mais precisa nessa situação? Não é de dinheiro. O que você precisa é de um plano de saúde bom para, se você for a pessoa que vai efetivamente desenvolver a doença, ela seja diagnosticada no começo e você seja tratado imediatamente. Então, o foco em casos como esse é resolver a vida das pessoas. Não é o tratamento coletivo da questão. E, por fim, a terceira situação, que eu chamei de litígios irradiados, é a situação em que você tem a mistura dos dois anteriores, ou seja, você tem subgrupos lesados de maneiras diferentes no mesmo conflito. Então, você tem pessoas que sofrem muito e pessoas que não sofrem quase nada.
Qual é o exemplo? Brumadinho e Mariana. Esses grandes desastres sociotécnicos ou socioambientais são desastres que são o prototipo dos litígios irradiados, embora eu tenha escrito o livro antes dos dois acontecerem, né? É a ideia de que você vai ter ali um núcleo de lesão em que muita gente sofre, ou que algumas pessoas sofrem muito, pode ser mais ou pode ser menos, mas que algumas pessoas sofrem muito, e à medida que você se afasta desse núcleo, você vai tendo pessoas que sofrem menos, até ter pessoas que não sofrem nada. Qual que é a ideia aqui? Você focar a reparação desse núcleo e deixar a periferia mais focada em reparações coletivas do que em reparações individuais. Então, você foca em resolver a vida desses subgrupos que estão ali muito lesados, e na periferia você pode transigir um pouco mais para ter reparações coletivas no lugar de reparações individuais. Com isso, a gente pode definir um perfil de processo. Qual é o perfil do processo num litígio global? É um perfil de processo preocupado com a coletividade. Um perfil de processo que, se a gente fosse colocar nas categorias atuais, lembraria dos direitos difusos. Eu quero ter uma reparação que genericamente beneficie todo mundo. Isso significa que o legitimado coletivo, nesse caso, pode ter bastante liberdade para estabelecer o conteúdo da pretensão, pode ter bastante liberdade para fazer acordos, pode ter bastante liberdade para decidir como a condução do processo vai ser feita. Se a gente fosse imaginar, em uma metáfora, que a sociedade titular do direito é o Sol e o legitimado coletivo é um planeta que necessariamente orbita em torno desse Sol, num litígio global, o legitimado coletivo seria Netuno. Ele orbita, mas ele tem uma órbita bem mais solta, bem mais ampla em torno desse núcleo, que são as pessoas donas desse direito lesado. Por outro lado, quando a gente está falando num litígio local, o foco do processo é atender aquelas pessoas. Isso quer dizer que o legitimado tem que estar muito mais perto daquelas pessoas, tem que estar disposto a dialogar com aquelas pessoas, a fazê-las entender o que você está querendo, e a entender o que elas estão querendo de você. E isso, meus caros, é mais bonito de falar aqui com vocês, com esse público maravilhoso, do que de fazer na vida real, porque as pessoas são chatas, né? As pessoas são chatas, as pessoas se incomodam, me incomodam. E isso não é nada, né? A gente não deve ser ufanista, a gente não deve ser irrealista. Não é fácil fazer isso, não é fácil ter essa abertura. É mais fácil pregá-la aqui do que fazê-la. Eu sei que é difícil, já fiz muitas audiências públicas e às vezes a gente quer, né, sumir, a gente quer enforcar as pessoas, mas faz parte. Agora vejam, abre parênteses, isso não quer dizer que nós sejamos advogados dessas pessoas. Por quê? O advogado, né, advocare, significa levar a voz. Então, o advogado fala com a voz do cliente. Ou melhor, o cliente fala com a voz do advogado, mas quem fala é o cliente. A voz é do advogado, mas quem fala é o cliente. Nós não somos advogados, nós somos representantes. E a relação, ou como diz a ortodoxia processual brasileira, substitutos processuais. E a relação, eu chamo de representantes por causa da minha teoria, mas a relação representante-representado é uma relação que envolve duas vontades relevantes. A vontade do representante e a vontade do representado. É uma relação, portanto, que pressupõe duas subjetividades, e não apenas uma. Um advogado é proibido de fazer pedidos que desagradem o seu cliente. Nós não. Nós somos pagos, não é para fazer o que o nosso cliente diz que ele quer que a gente faça. Nós somos pagos para entender quais são os interesses desses nossos clientes, da sociedade, e defendermos os interesses dessas pessoas. Então, nós temos sim possibilidade de fazermos pedidos que não sejam totalmente consistentes com aquilo que as pessoas querem. Agora, com aquilo que elas manifestam que querem. Agora, com muito cuidado. Porque também alguém que diz não toda vez que a outra pessoa diz sim, não é representante. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos litígios locais para a gente achar esse meio termo. Nós não somos meros advogados. E meros aqui quero dizer, alguém que leva a voz. Nós não estamos apenas levando a voz. Nós estamos
construindo a pretensão a partir dos interesses daquelas pessoas. Mas isso não quer dizer que essa construção seja livre, que nós possamos fazer o que a gente quiser e, muitas vezes, satisfazer os nossos conceitos de bem, as nossas ideologias, os nossos valores, que não sejam os valores daquelas pessoas. Então, mantendo aqui a minha metáfora orbital, isso significa que o legitimado coletivo no litígio local tem uma órbita de Mercúrio. Né? Eu tenho uma órbita, eu não estou dentro daquela sociedade, mas eu estou muito perto dela, eu preciso conversar com ela, preciso dialogar com ela, preciso entender o que ela quer. Então, por exemplo, no caso das telas, se houver uma oferta de TAC, no caso das telas, o MP não devia celebrar esse TAC, se houver possibilidade de fazê-lo, sem dialogar com as vítimas. Não deveria. Estaria, na minha opinião, seria uma conduta que não é compatível com o litígio local. Por outro lado, no caso dos 19,90, se você fizer uma audiência pública para saber se os passageiros da companhia querem ou não querem acordo naquilo ali, sinceramente, você está perdendo tempo. Né? Você está jogando seu tempo e dinheiro público fora, porque não há nenhuma razão para que uma causa dessa seja dialogada com as próprias vítimas. Por fim, no caso dos litígios irradiados, a proposta é que a órbita seja uma órbita elíptica, ou seja, o legitimado coletivo deve estar mais perto daqueles grupos que sofreram mais, quase como se fosse um litígio local, e mais distanciado daqueles grupos que sofreram menos, quase como se fosse um litígio global. A ideia aí, então, é que a gente consiga construir um diálogo mais próximo com essas pessoas que sofreram mais, priorizemos a solução para essas pessoas que sofreram mais e deixemos as questões que são de menor impacto individual mais secundarizadas na medida do que for necessário. E faço aqui 2 alertas. O primeiro, se você estiver vivendo um caso complexo como esses que eu vivo, Mariana e Brumadinho, não tenha nenhuma ilusão de que você vai conseguir tratar tudo igualmente. Você fala, porque sempre tem algum super-homem, né, ou super-mulher, que quando eu falo isso diz, não, eu vou tratar tudo igual porque eu vou dar atenção a tudo. Isso não vai acontecer. Nesses casos de alta complexidade, algum aspecto vai ficar secundarizado. É melhor que você escolha qual, porque aí é uma escolha consciente. Se você não quiser fazer essa escolha, ela acabará sendo feita por você. Ela vai virar uma escolha inconsciente. E isso acontece mesmo, que é o meu segundo alerta. Quando eu digo isso aqui, tem que priorizar quem sofreu mais e despriorizar quem sofreu menos. Muita gente, alguns são heróis e dizem, eu não vou fazer isso, todos são iguais, eu priorizo todo mundo, são os ufanistas, e outros dizem, isso é óbvio de fazer. E eu repito, não é. Isso não só é uma necessidade, como não é uma necessidade óbvia, porque os grupos são mobilizados de maneiras não necessariamente correspondentes aos seus sofrimentos, às suas demandas, à importância relativa das suas pretensões. Em outras palavras, você vai ter grupos que sofreram mais, mas não se mobilizam, pelas características daquele grupo, e grupos que sofreram menos, mas que são muito mobilizados, porque tem uma liderança, porque tem alguém ali que toma a frente, e por conta disso essas pessoas vêm todo dia no Ministério Público e querem saber como está, e cobram e reclamam, e a gente tende a atender mais essas pessoas. Em outras palavras, é o velho, quem não chora não mama. Né? Há uma tendência na realidade humana, isso é verdade, e no serviço público ainda mais, de que aquela pessoa que está ali, que demanda, que pede, que requer, seja mais atendida do que a pessoa que não demanda nada. Não porque não sofreu ou porque não tem direito, mas porque não tem isso como característica pessoal. Né? Eu fiz boa parte desse meu estudo nos Estados Unidos, e os americanos têm uma instituição, tem um negócio que às vezes a gente vê nos filmes, que é o representante coletivo dos presos na prisão. Quem gosta desses seriados prisionais já deve ter visto isso. Eles meio que elegem um preso para dialogar com a direção do presídio. Isso é um instituto que eles têm mesmo. Uma moça
que estava em Harvard na mesma época que eu, fez uma pesquisa sobre esse assunto. Quão representativos eram esses representantes. E ela chegou a uma conclusão, que pode parecer surpreendente, mas não é, que esses representantes são muito pouco representativos. Que quem se torna representante nesse caso não é uma pessoa que de fato representa, é uma pessoa que tem mais articulação, é uma pessoa que se sente melhor nesse papel, que não necessariamente é boa nisso, mas que sabe fazer isso, que gosta de fazer isso. Né? Sabe, ou pelo menos acha que sabe fazer isso, que gosta de fazer isso. Muita gente não gosta, tem gente que não gosta de falar em público, tem gente que não gosta de se expor, na nossa situação dos litígios coletivos, a tendência é que quanto mais vulnerável for o grupo, menos ele se mobiliza, menos ele é ouvido e menos ele, portanto, é atendido. Então, a gente cria uma lógica, se a gente não se atentar para isso, a gente cria uma lógica perversa, que é as pessoas mais vulneráveis são as que acabam sendo menos ouvidas, menos atendidas. Basicamente, minha cara Marta, meu caro Gustavo, essa é a minha proposta para a gente pensar o futuro da tutela do consumidor no Brasil. Nós vamos lidar, em grande medida, com litígios globais e, eventualmente, em casos como esse, com litígios locais. Se a gente continuar, esse é um ponto que, né, sabedoria da autoajuda. Se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre obteve, vamos continuar obtendo o que a gente sempre obteve, vamos ter os mesmos resultados. E eu posso dizer a vocês, da minha experiência em palestras para colegas, em CEAFs, em escolas institucionais, que, de modo geral, nós não estamos satisfeitos. A gente quer mais. Não é que o que a gente fez até aqui é inútil ou é irrelevante. Pelo contrário, nós fizemos muitas coisas boas e relevantes. No entanto, a gente quer mais. Para ter mais, a gente tem que fazer diferente. Essa é a proposta que eu tenho tentado advogar nesse livro e fico à disposição de vocês para comentários, perguntas, questionamentos e, claro, para ir ao Rio Grande do Sul assim que possível. Muito obrigado. Meu caro Edilson, extraordinário, como sempre, né? O extraordinário virou ordinário para o Edilson, né? Às vezes que eu tenho acompanhado o Edilson aí, é difícil a gente realmente não ficar instigado pelas questões que ele traz. Eu tava pensando aqui, Edilson, eu tenho muitos anos na área de defesa coletiva, mas ultimamente na área do consumidor, mais de 10 anos. Eu estava me recordando dos casos na promotoria aqui da capital, né, que foi o meu último local antes de assumir o centro de apoio, e poderia te dizer assim, ó, sem obviamente a ambição de ser preciso estatisticamente, a maioria dos litígios eles são os irradiados, observando aí a tua classificação. Né? Nós nunca temos, pela classificação tradicional, só o interesse difuso, só coletivo, só individual homogêneo. A gente geralmente tem todas essas questões. E eu me recordei de um dos últimos processos que eu atuei na promotoria de Porto Alegre, que era um processo envolvendo uma grande construtora aqui do Rio Grande do Sul, que estava em vias de ir à falência. Né? Então, nós tínhamos vários consumidores que já tinham adquirido imóveis, já paga uma boa parcela do valor do imóvel, e os imóveis não estavam saindo do chão, né? E a construtora estava em vias de falir. E ela permanecia lançando novos empreendimentos. E aí eu me deparei com a seguinte situação, né? Havia representantes dos consumidores, dos vitimados, enfim, a maioria dos grupos representados por advogados, então eram bem articulados, é esse grupo que tu fazia referência aí, era dos menos vulneráveis, vamos dizer assim, e aí ficou muito claro durante a condução dessas conversações que havia interesses conflitantes. Tem mais isso também, dentro do universo de consumidores que estavam sendo defendidos. Por quê? Os consumidores que já haviam pago uma parcela do valor, eles queriam que a construtora continuasse lançando empreendimentos e auferindo receita para poder dar a finalização dos imóveis, enfim, ou até devolução de valores, eventualmente. Enquanto que o Ministério Público se preocupava também com a questão dos potenciais novos consumidores. Eles estavam lançando novos empreendimentos e de maneira contábil era fácil vislumbrar que esses empreendimentos não chegariam ao final. Então, havia um risco de novos consumidores aderirem. E aí a nossa ação coletiva ela teria que contemplar entre os pedidos um pedido para que fosse cessado o lançamento de novos empreendimentos. Só que essa cessação ela ia contra o interesse daqueles que queriam receber os valores ou queriam a conclusão do imóvel.
E foi uma situação bastante difícil. Eu, quando você estava falando isso, quando eu li o livro, eu pensei exatamente nesse processo. Eu me lembro que foi um conflito muito grande, assim, pessoal, de qual seria a melhor saída para defender os consumidores. E realmente nós não temos ferramentas que possam resolver esse tipo de conflito. Então, além da diferença de interesses, ainda há a possibilidade de interesses conflitantes no seio dos substituídos, vamos dizer assim, né? Então, me recordo disso e já aproveito para te colocar uma outra questão. Nessa linha de ouvir os consumidores, quando nós estivermos tratando de interesses que seriam, na tua definição, os locais, né, que os consumidores são bem delimitados no seu dano individual, como é que nós tornaríamos isso execuível num processo coletivo? Claro que nós temos alguns instrumentos formais, audiência pública, enfim, mas a gente sabe da dificuldade no dia a dia. A minha dificuldade, quando eu li as tuas ideias a esse respeito, foi como implementar isso, como dar ouvidos a todos, e mais, ao final, né, qual seria o interesse preponderante, né? A ação deveria privilegiar o quê? Isso é uma questão que eu gostaria de te colocar e ver a tua opinião a respeito disso. Excelente, obrigado, Gustavo. Pergunta fantástica. Primeiro, seu exemplo é ótimo. Né? Seu exemplo é ótimo, é isso, esse caso é maravilhoso, vou até citar esse caso depois, caso muito bom, é isso mesmo. O pessoal dos Estados Unidos fala desse mesmo conflito na questão prisional. Os Estados Unidos enfrentaram, na década, sobretudo 70, 80, muitas ações relacionadas a condições prisionais, e eles apontaram o mesmo conflito. O sujeito que está lá hoje, que é a melhor prisão possível, hoje. E pouco importa o que vai acontecer no futuro. Se o Estado consumir todos os seus recursos hoje para melhorar todas as condições e daqui a 3 anos ele não tiver dinheiro para mais nada e as condições ficarem bem piores do que são hoje, não importa, porque essa pessoa já não está mais lá. Então, para ele, o resultado imediato é o melhor. Para o sujeito que é o futuro preso, o resultado imediato não é o melhor é um aumento incremental da qualidade da prisão que permita o atendimento mais sustentável no longo prazo. Então, é bem isso que a minha teoria propõe. A gente não pode simplesmente fazer o que as pessoas de agora querem e como se a gente fosse apenas um advogado e dizer, vamos fazer isso aí porque é o que as pessoas pediram. Vou fazer porque elas pediram. Né? Tem essa postura fácil, essa é a solução fácil. Vou lavar minhas mãos. As pessoas pediram, então eu lavo minhas mãos. Vou fazer o que elas pediram e pronto. Mas isso é uma postura equivocada, porque você acaba com isso deixando de levar em conta outros direitos que às vezes são tão ou mais relevantes, que foi o que você falou. E aí, para falar da terceira pergunta antes da segunda, o que fazer com o resultado disso? Né? Então, eu ouvi as pessoas agora, elas têm um pedido, eu acho que não é o melhor pedido. A minha teoria não dá essa resposta casuisticamente, ela dá uma premissa. A premissa é a seguinte, você tem basicamente 3 caminhos. O primeiro caminho é pleitear aquilo que é melhor para o grupo e expor com transparência essa situação. Então, você vai dizer que está pleiteando que não venda mais apartamentos, por isso, mas houve uma pretensão do grupo que continuasse vendendo apartamentos, etc, etc. Então, a primeira premissa é, você pode, sim, continuar fazendo pleitos contrários ao interesse do grupo, desde que isso seja feito com transparência e que haja um diálogo com esse grupo mesmo, que isso fique claro para todo mundo, que isso não seja simplesmente varrido para debaixo do tapete, né? Que isso não seja só escamoteado. Não, eu vou pedir isso aqui, esquece, e fingir que eu não ouvi. Né? Fingir que eu não ouvi. O ônus argumentativo de dizer por que o seu pedido é diferente do que o grupo quer é seu. O ônus argumentativo é seu. Não quer dizer que esse pedido não possa existir. Você pode. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, você pode, na minha opinião, pedir para sair desse processo, aplicar uma espécie de impedimento ou suspeição e pedir para que seja designada outra pessoa. A ideia é, eu não quero fazer isso. O grupo não quer aquilo que eu quero. Eu não vou fazer o que eles querem e não estou muito seguro para fazer o que eu acho certo. O melhor é designar outro colega
para atuar num caso como esse. Eu já tive casos de alunos e colegas meus que me relataram isso, que questão indígena, por exemplo, né? E nos casos de indígenas, isso tem muito. O próprio procurador entrou em conflito com a pretensão do grupo, não conseguiu convencer o grupo de que o melhor caminho era o que ele estava tratando, também tinha muitos fatores envolvidos. Ele falou, olha, eu preferi pedir à Câmara que designasse outro colega para tratar daquele caso, porque eu não me sentia numa situação confortável para seguir. Se eu fizesse o que os índios queriam, eu ia fazer mal, porque eu não acredito que essa seja a solução. Se eu fizesse o que eles não queriam, eu ia acabar causando mais conflito e piorando aquela situação. Então, prefiro que designe outra pessoa que possa ter uma outra visão diferente da minha e que vá achar um caminho que eu não achei, né? A gente, às vezes, não vai achar todos os caminhos. Às vezes tem um colega que, olhando com outros olhos, vai achar outro caminho. E a terceira possível solução em diálogo, tentar convencer o grupo de que ele está errado, mostrar para o grupo que aquilo não é o melhor caminho, construir junto com ele, eventualmente, uma solução alternativa, uma terceira via, que possa desfazer esse conflito do ou sim ou não. Então, eu acho que esses 3 caminhos, de alguma maneira, são viáveis e, claro, vai depender das circunstâncias do caso. E sobre como implementar essas iniciativas de diálogo, eu tenho sugerido, e fiz isso até com mais vigor agora nessa nova edição do livro, que a tecnologia é o caminho. E aí vou te dar um exemplo prático. A gente conseguiu fazer isso muito em Brumadinho. O que a gente começou a fazer? Lives, né? Nós fizemos live, como nós estamos fazendo aqui agora. A gente chamou as pessoas para uma sala virtual, explicou o problema e recebemos comentários delas pelo chat. Exatamente como nós estamos fazendo aqui agora. Às vezes com comparecimento de 100, 150 pessoas. Então, amostras até muito razoáveis da sociedade a custo zero. Custo zero, ninguém gastou nada com isso, porque a gente já tinha a plataforma, as pessoas ficaram de casa, elas já tinham os celulares delas, então, e aí, quando a gente estava mais em dúvida, o que a gente fez? Lançou formulários de resposta, tipo Google Forms. Clique aqui e responda uma pesquisa, para que as pessoas pudessem dar opiniões sobre determinadas situações. E aí, depois, à medida que a coisa avançou, nós criamos um site. Se vocês, e aí o Estado de Minas Gerais apoiou muito, se vocês jogarem no Google Acordo Brumadinho, vocês vão ver que existe o site do acordo, que conta tudo o que está acontecendo no acordo, conta quais são as iniciativas, explica o acordo de maneira simples para as pessoas. Então, isso também foi viável. E o tema do meu próximo livro, que eu vou lançar agora, o próximo mesmo, que eu vou lançar agora, que é o Processo Coletivo e Participação, ele sugere uma outra solução, que aí não para esses casos mais, vamos dizer assim, comuns, mas para casos como Brumadinho e Mariana, casos muito complexos, a atuação de assessorias técnicas independentes, ou seja, a contratação de pessoas especializadas nessa tarefa de diálogo. Claro que não dá para fazer isso num caso do dia a dia, vamos dizer assim, porque isso custa dinheiro. Agora, em casos de elevada complexidade, em que você tem um grupo social muito, muito afetado e muito grande, como aconteceu nesses casos, a gente teve essa iniciativa e ela, embora tenha também as suas dificuldades, também tenha as suas dores, mas ela funcionou. Então, você tem ali uma entidade, é uma entidade sem fins lucrativos, que é especializada em mobilização, comunicação e participação social. E o papel dessa entidade é assessorar as pessoas titulares do direito, as vítimas, os atingidos, a participar construtiva e qualificadamente desse processo. A gente chama de ATIs, as Assessorias Técnicas Independentes. Esse Instituto da ATI é o tema do meu próximo livro, que está saindo aí daqui umas 2 semanas, esse chega, já tem até capa, está prontinho. Mas, então, assim, não que seja fácil, Gustavo, suas perguntas são muito justas. O que eu estou dando aqui são apenas algumas possibilidades, mas eu nem de longe quero dizer que eu tenha respostas para isso tudo, ou que na vida real eu seja capaz de fazer isso tudo, porque a gente sabe que o sapato na vida real aperta muito, mas eu acho que esse leque de alternativas nos ajuda a tentar dar soluções a esses conflitos muito complexos. Paty, muito obrigado, eu vejo que já adentramos ali no limite do nosso evento. O tempo não está a nosso favor,
mas todos os eventos que são bons, eles são assim, né? Nós vamos querer repetir depois para aprofundar mais esses conceitos aí, com certeza. Nós vamos voltar a conversar. Muito obrigado, Edilson Vitorelli, mais uma vez, pela participação. Agradeço muito, fico muito feliz aí com a tua participação, trazendo todas essas contribuições ao nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul. Queria realmente... Eu que agradeço. Não, eu queria realmente passar agora para o Edilson para fazer assim, as considerações finais e já deixando aqui um convite para o Edilson para vir aqui fazer uma aula para nós, para compor também as nossas trilhas educacionais e para trazer essas ideias tão inovadoras. Eu estava aqui também, como o Gustavo, pensando em inúmeros exemplos práticos de processos que passaram por nós, onde envolveu negociações. Estava aqui no WhatsApp com o nosso colega Paulo Valério, né, que também é uma referência no consumidor, com a colega Gisele aqui também, que é Centro de Apoio de Direitos Humanos, nos lembrando de quantos momentos o papel do Ministério Público é posto à prova e nesse papel de ponderador, de balizador entre os interesses dos substituídos e qual o melhor papel, né? Como desenvolver de forma mais efetiva esse papel e para aqueles que realmente precisam mais. Realmente foi uma aula. Eu vou passar, então, a palavra para o Edilson para as palavras finais e já está convidado aqui para fazer uma aula, um podcast, e porque realmente essas ponderações práticas está na raiz, Gustavo, do CEAF, né? Do nosso Centro de Aperfeiçoamentos. É isso que a gente precisa discutir. Além de discutir as teorias, que a academia tão bem discute, além de discutir a doutrina, que tão bem os livros aí são tão bem escritos por autores como o Edilson e vários que foram citados aqui, a gente tem que provocar esses momentos de reflexões práticos aí, de saídas para os gargalos e novas atuações do Ministério Público. Tá, Edilson? Passo aí. Muito obrigada, gratidão total. Espero que tu realmente possa vir ao Rio Grande do Sul nos presentear com a tua presença aqui. E vou deixar esse encargo aqui do Gustavo, aqui, de te trazer aqui. Nós fazer um grande evento aí do consumidor. E passo para tuas considerações finais aí. Muito obrigado pela tua experiência, não só doutrinária, mas pela tua experiência pessoal, profissional, prática, de quem está achando aí saídas aí para essas águas do conhecimento. Obrigado, Mário. Agradeço muito a você, ao Gustavo, ao CEAF, a toda a equipe. O pessoal do CEAF aqui já postou gentilmente aqui no chat que o meu livro está disponível na biblioteca online de vocês, então quem quiser vai conseguir acessar, apesar da edição física estar esgotada. Eu agradeço muito aos cumprimentos, pessoal que mandou aqui, fiquei muito feliz. E fico realmente à disposição para ir aí, para continuar conversando com vocês. Essa é das coisas mais interessantes que eu faço, que é exatamente trocar experiências com os colegas que estão fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Eu tenho só essa grande alegria de poder estudar academicamente aquilo que nós fazemos. Então, eu consigo retroalimentar a minha teoria e a minha prática, né? Eu estudo o que eu faço e faço o que eu estudo. E aí, as duas coisas conseguem melhorar um pouquinho com isso e a gente tentar achar as soluções novas para esses problemas tão difíceis que nos afligem a todos. Obrigado mais uma vez por essa ótima tarde, reflexão. Obrigado, Gustavo, pelos exemplos, pela apresentação, pela gentileza de todos vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e todas que nos assistiram e aguardamos vocês no nosso próximo evento.